Boa tarde, minha gente. Boa tarde, boa tarde. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 13 de fevereiro de 2023, para estudarmos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. E nós vamos hoje iniciar o estudo da questão 285. Tá? Então, mas antes de nós iniciarmos aqui, eu vou pedir para a Denise fazer a prece. Está com o microfone fechado, Denise. Não, pode ligar. Vai, já liguei. Está ouvindo, não? Eu que estava com desligado, pode continuar. Pai amado, pedimos sua permissão para iniciarmos o estudo do dia de hoje. Sempre agradecido, Senhor, a estas oportunidades que temos de estarmos reunidos para estudar, para refletir e, principalmente, Senhor, para apreender essas lições que nos são tão importantes em nossa caminhada. Abençoado seja, Senhor, todo aquele que escutar as palavras do nosso Mestre Jesus e sentir dentro dos corações, nos teus corações. Gratos estamos mais uma vez por nossos queridos orientadores espirituais que sempre conosco, estão sempre conosco, nos auxiliando, nos apoiando nas nossas melhores decisões. Então, que possamos contar sempre com eles, com as suas bênçãos, e pedindo, Senhor, mais uma vez, que permaneça conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui estudando a parte segunda do capítulo 6 da Vida Espírita, de O Livro dos Espíritos. E, como eu falei, hoje nós vamos iniciar estudando a questão 285, tá? Então, Kardec, na questão 285, ele faz a seguinte pergunta aos espíritos. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a Terra, quer dizer, eles se reconhecem por terem vivido aqui na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o seu amigo? Perfeitamente, respondem os espíritos. E assim, de geração em geração, tá? Então, eles dizem assim, perfeitamente, assim, de geração em geração. Questão 285A. Como é que os que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Prestem muita atenção, porque essa questão é muito importante e vai trazer para a gente um estudo muito profundo, que vai começar hoje e terminar só semana que vem. A pergunta é, como é que os espíritos se reconheceram na Terra? Né? Como é que os espíritos que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Então, ele quer saber isso. Aqui, na Terra, nós nos reconhecemos. Menezes tem uma forma, Denise tem outra, Carmen tem outra, Ideída tem outra, Constantino tem outra. Cada um de nós tem uma forma. Agora, ele quer saber o seguinte, quando a gente chegar no plano espiritual, quando a gente desencarnar, tá? Como é que nós vamos nos reconhecer? E os espíritos dizem o seguinte, vemos
a nossa vida pretérita e lemos nela. Olha só. Vemos a nossa vida pretérita e lemos, ele usou o verbo ler, lemos nela, como em um livro, vendo a dos nossos amigos, a vida pretérita dos nossos amigos, ela saiu, a IDI dela não conseguiu, vendo a vida passada dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Aí vemos a passagem deles da vida corporal a outra. Quer dizer, assistimos o desencarne deles, tá? De uma vida para outra. Então, aqui, ó, aí vemos a passagem deles, o desencarne, da vida corporal para outra. Por quê? Por que que ele diz lemos nela como em um livro? A vida passada. Porque no nosso perispírito ficam registradas as nossas ações, as nossas escolhas. Por isso lemos. É assim que nós nos reconhecemos no plano espiritual. Porque no plano espiritual nós não temos corpo físico, nós temos perispírito. O nosso corpo físico é o nosso corpo de relação aqui na Terra. Aqui na Terra, ninguém está vendo o perispírito do outro. Ah, você é um vidente, mas a gente está falando disso. Eu não vejo o perispírito do Menezes, eu vejo o corpo físico dele. Porque é esse corpo físico dele que ele se relaciona aqui, como eu. Agora, no plano espiritual, nós não temos corpo físico. O nosso corpo é o perispírito. Então, eu não vejo o perispírito. Eu leio o perispírito dele. Eu leio os registros que estão no perispírito dele. Por isso que eu identifico. Então, ele diz aqui, ó, vemos a nossa... Os espíritos dizem, vemos a nossa vida passada, que é pretérita, e lemos nela. Então, a gente tem que prestar atenção no verbo que ele usa. Lemos dela. Então, eu leio é como se ali fosse um quadro negro com um monte de coisa escrita. Só que está registrado. Eu lemos nela como um livro. Percebeu como a gente tem que tomar cuidado com a resposta dos espíritos? Lemos nela como um livro. Vendo, aí ele diz assim, vendo dos nossos amigos e dos nossos inimigos, aí vemos a passagem. Então, ó, vemos a nossa vida pretérita e lemos dela como em um livro. Então, a nossa vida pretérita está toda registrada aqui, no meu perispírito. Tá? Então, vendo a dos nossos amigos, quer dizer, vendo a vida pretérita deles e dos inimigos também, aí vemos a passagem deles da vida corporal e a outra. Então, a gente se reconhece através do nosso perispírito. Por isso que na aula passada nós falamos sobre ninguém consegue se esconder no plano espiritual, lembra? Ninguém consegue se esconder. A gente pode até se esconder assim do espírito do mesmo nível que a gente, mas dos superiores. Aí eu vou começar a me lembrar de quem? Lembra do Adão e Eva, do Gênesis? Que eles, quando perceberam que estavam nus, desnudados nas suas ações. Por quê? Porque o Deus olhou e os leu. Eles não conseguiam se esconder do superior. Entendeu? Então, eles tentaram se esconder do Senhor, mas o Senhor está no nível superior, então nós não conseguimos nos esconder dos espíritos superiores. Eles leem em nós a nossa história, eles sabem que nós somos. Nós até podemos nos esconder um pouquinho do igual, mas esse esconder não dura muito, né? Porque logo eu penso alguma coisa e ele me enxerga pelo meu pensamento.
Então, hoje eu trouxe aqui para a gente mais um estudo para a gente fazer do perispírito, tá? Em cima da obra do Dr. Jorge Andréa. E na semana que vem, a gente vai avançar um pouco mais também com o perispírito, com o Dr. Jorge Andréa, que era um cientista. O Dr. Jorge Andréa, eu tive o prazer de conhecê-lo, ele era um cientista, né? Um psiquiatra também. Então, eu trouxe aqui para a gente aprofundar um pouco mais na história do perispírito, porque o perispírito é uma coisa muito importante. E toda vez que a gente estuda, a gente tem que avançar um pouquinho, a gente vai mergulhando um pouquinho mais no perispírito, mergulhando, né? A gente vai fazendo esse esforço e mergulhando mais no perispírito, para que a gente possa, né, aí ir conhecendo um pouco mais desse corpo que nós temos. E é muito importante, o perispírito é muito importante. Então, hoje a gente vai começar fazendo um estudo e vai dar continuidade a esse estudo no semana que vem, antes de irmos para a questão 286. Então, deixa eu entrar aqui. Acredito que todos estejam vendo agora, né? O texto. Denise, está vendo? Então, o livro é Correlações Espírito-Matéria, do Dr. Jorge Andréa. E ele tem um texto chamado Perispírito ou Psicossoma, que é o outro nome que a gente conhece perispírito. Aí o Dr. Jorge Andréa diz assim: os modelos organizadores biológicos, que é o chamado de MOB, né, representam a consequência lógica na explicação das formas dos nossos corpos. Todos os seres alcançam uma determinada e precisa morfologia, quer dizer, estrutura, tá? Todos os seres alcançam uma determinada e precisa morfologia, quer dizer, estrutura. Os animais constituídos de unidades semelhantes e afins, células e tecidos, alcançam as posições que lhes competem por obediência à específica modelagem de um corpo organizador que consigo carregam. Olha essa frase do Dr. Jorge Andréa. Todos os seres alcançam uma determinada e precisa morfologia, uma estrutura. Os animais constituídos de unidades semelhantes e afins. Que unidades semelhantes e afins são essas? Células e tecidos. Porque a união das células forma os tecidos. Não é? E os tecidos vão formar os órgãos. Tá? Então, tá lá. Alcançam as posições que lhes competem, essas células, esses tecidos, por obediência à específica modelagem de um campo organizador que consiga carregar. Então, o animal, ele tem um campo organizador, suas células, seus tecidos, no desenvolvimento, vão alcançar certas posições. Porque elas obedecem, essas células, esses tecidos, obedecem, entre aspas, uma ordem diretriz. Entendeu? E aí eles vão o quê? Seguindo aquela ordem diretriz para alcançar a posição que lhes competem. Aí diz aqui o doutor Jorge Andréa: todo ser tem o seu próprio campo orientador de energias especiais. Este campo não seria propriamente o espírito, ou zona do inconsciente, né? Porque nós estudamos isso. Não seria, mas uma região intermediária,
o campo que coligaria os dois elementos. É o campo que liga os dois elementos, matéria e espírito, conhecido como perispírito. Entendeu? Então, esse campo orientador dessas energias, tá? Ele não seria propriamente o espírito. Ele é esse campo intermediário que vai ligar a matéria ao espírito, conhecido como perispírito. Termo criado com muita propriedade por Allan Kardec, embora esta zona, o termo ele criou, perispírito. Mas esta zona intermediária, essa região intermediária, já fosse conhecida de filósofos e pesquisadores que lhe deram nomes variados: corpo astral, corpo fluídico, corpo aéreo, corpo duplo. Então, 1.000, 2.000 anos antes de Cristo, já se falava nisso. O próprio Paulo de Tarso vai falar se há um corpo material ou um corpo espiritual. Então, a gente já vai ouvir entre os egípcios, entre os chineses, entre os indianos, falarem desse corpo intermediário. Então, Kardec, quando começa a fazer o estudo, ele entra em contato com essa ideia, mas aí ele dá o nome de perispírito. Mas esse elemento, esse corpo intermediário, já era conhecido pelos egípcios, um vai chamar de Kagha, um negócio assim. Eles vão já, esse nome, isso aí já era conhecido dos filósofos do passado, né? Foi o Ocidente um dos últimos a estudar isso, no Ocidente. O Ocidente, você vê que até hoje muita gente aqui do Ocidente não conhece perispírito, não conhece esse corpo, mas entre os asiáticos, entre os orientais, isso ó, já era conhecido, já era conhecido. Aí ele diz aqui, né? Conforme informação do autor espiritual André Luiz, o perispírito é formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, quer dizer, elaborada ou gerada em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica. Por que plástica? Porque ele se aceita, toma várias formas, entendeu? Ele tem uma plasticidade, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta, de troca, visceralmente renovado, se distribui, mais ou menos, à feição das partículas colóides. São partículas muito pequenas. Com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estudos morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Então, André Luiz vai dizer que ele é de uma forma, ele se forma, é elaborado por uma formação muito sutil, são os fluidos que não dá para a gente imaginar como eles são, tá? Em recursos dinâmicos, e ele é poroso, tem uma formação plástica, se dá a mudanças, a formas, e a gente vai vendo isso. E em sua forma vão existir células, como o nosso corpo físico, mas essas células estão numa outra faixa vibratória, tá? E elas funcionam à base de trocas. Elas fazem trocas de energia, tá? E vão se distribuir de formas como se fossem células muito pequeninas, poderíamos dizer átomos muito pequeninos, né? Cada um com um tipo de carga elétrica. Olha que elemento elaborado esse, o perispírito. E vão se compor num espaço, segundo a condição específica, apresentando, aí é que vai ser interessante. Elas vão apresentar, essas células, esse corpo, estudos morfológicos, estudos estruturais, de acordo com o campo mental a que ele se ajusta. O campo mental do espírito.
Porque como somos individualidades, em cada um ele vai se apresentar de forma diferente, de acordo com aquele espírito. Então, o meu perispírito, ele está adequado, estruturado de acordo com os meus estudos morfológicos. Os meus estudos morfológicos. Porque eu tenho um corpo, eu tenho toda uma estrutura, eu tenho um espírito que é totalmente diferente da Denise. O perispírito dela vai estar estruturado, arrumado, organizado, de acordo com o campo mental dela. E está no comando de tudo. Entendeu? Então, você não pode dizer assim. Você não pode dizer assim. O perispírito é igual para todo mundo. Não é. Ele vai estar organizado de acordo com a morfologia de cada indivíduo, corpo físico, estrutura, e ambiente de cada um. Por isso que esse elemento perispírito tem que ser muito bem estudado. Muito bem estudado. É coisa para milênios de estudo. Porque tem muitos detalhes. Tem coisas que a gente não alcança. E o doutor Jorge André aqui, ele vai ser profundo. Então, vamos lá, vamos seguir devagarzinho. O perispírito é responsável pelo edifício físico de determinado ser. Então, ele é responsável pelo nosso corpo. Tá? Embora sob influência e orientação do espírito, e lhe dá exato direcionamento. É o espírito que vai direcionar esse perispírito. Tá? O perispírito representa olha só os termos que ele usa, a tela refletora das energias do espírito. Ele é a tela refletora das energias do espírito. Então, tudo que o espírito pensa vai se refletir nesta tela. Percebeu? Então, ele é a tela, representa a tela refletora das energias do espírito, e é por ser um intermédio que a matéria, células e tecidos, se organiza buscando uma finalidade. Tá? Por intermédio desse perispírito que as nossas células e os nossos tecidos vão se organizar buscando uma finalidade. Vamos pensar no corpo físico. Nós sabemos que nós temos trilhões de células. E nós temos tecidos, nós temos órgãos, nós temos aparelho digestivo, que hoje é sistema, né? Aparelho isso, aparelho. Tudo isso é comandado pelo perispírito. E o perispírito e o espírito é um cadáver. Você tem um cadáver. Aí lembra o padre Manuel Vieira. Sabes o que é? Você sabe o que é uma alma? Sei. Como é que você descobre o que é uma alma? Observa o cadáver. A alma tem um perispírito. Então, quando o padre Antônio Vieira, né? Acho que é padre Antônio Vieira, quando ele disse isso, você quer saber o que é uma alma? Observa o cadáver. É isso que ele está dizendo. O cadáver não tem perispírito. O perispírito foi embora com o espírito. É um amontoado de carne, que dentro de pouco tempo entra em decomposição e vira poeirinha. Só sobra os ossos. Entendeu? Agora, quando o perispírito está ali, é porque tem um espírito junto. O negócio funciona, que é o espetáculo. Não é verdade? Então, aí a gente lembra, entende o que ele está falando. Entende isso aqui? Ele representa o perispírito, a tela refletora das energias do espírito, e é por ser um intermédio, por intermédio do perispírito, que a matéria, células e tecidos se organiza buscando uma finalidade. Então, quando o corpo está sendo gerado no ventre de uma mulher, esses tecidos, essas células, esses tecidos, eles estão se formando para ter uma finalidade, que é formar um corpo que o espírito vai habitar. Uhum.
não é? Tanto é que, às vezes, hoje, os médicos já estão encontrando, opa, tem um probleminha aqui nesse coração, nesse vídeo. Estão operando o corpo dentro do ventre da mãe. Estão operando. Porque na arrumação daquele negócio ali, houve algum desviozinho. Mas o médico já pode, e se tiver merecimento, consegue. Resolve o problema, entendeu? Então, ele diz aqui. Aí ele vai dizer aqui, ó. Possui esse perispírito tal plasticidade que o desencarnado, espírito com seu perispírito, foi bem didático, né? Espírito com seu perispírito, às expensas, quer dizer, de sua própria vontade, e a depender da evolução em que se encontra, pode apresentar-se com aspectos diversos, que correspondem às suas personalidades já vividas. O desencarnado, que tem o seu perispírito, tá? Ele pode, sem mesmo desejar, mas vai no automático, ou desejando, formar, tá? uma aparência para ser identificado. Às vezes, isso é automático nele. O sujeito desencarnou, né? No plano espiritual. Aí, alguém que é conhecido dele tem evidência, vai vê-lo, falar com ele. Automaticamente quer, às dispensas da sua vontade. Ele já toma forma que o sujeito conheceu. Mas, se de repente, ele dissesse, vou dar um susto nesse cara, eu não gostava dele, ele via, vou aparecer com a aparência de monstro. Ele pima, aparência de monstro. Olha aí, vou tatar a mula sem cabeça. Entendeu? Então, pode ser, sem que você... Está automático já. Ou então, você não quer aquela aparência, você quer outra. É o que ele está falando aqui. As expensas de sua própria vontade. E a depender da evolução que se encontrar, isso é importante, a depender da evolução que se encontra. Alguém imagina o doutor Bezerra aparecendo com mula de sem cabeça para assustar o outro? Claro que não. Um espírito que faz isso é um espírito, está bem lá embaixo. Né? Então, vai depender da sua evolução, que se encontra, pode apresentar-se com aspectos diversos, que correspondem às suas personalidades já vividas. Estamos estudando isso. Vocês vão notar como o estudo está bem encaixadinho. Todo mundo já sabe que é personalidade. Aí, Mas, Rose, mesmo o espírito atrasado, inferior, ele consegue se caracterizar dessa forma, assim, aqui no plano físico, para uma pessoa ver, ele precisava do ectoplasma, aquelas coisas todas, né? mas ele pode, eles é que fazem isso mesmo. Eles é que fazem. Eles conseguem manipular, eu estava achando. Claro, conseguem. Se é um espírito. Porque tem duas coisas, Carmen. Tem o espírito ignorante, e não sabe fazer, vai pedir ajuda. E tem o ignorante que tem um conhecimento fantástico. Aí é um ignorante, mas ele é legal. Por quê? A maioria dos espíritos que desencarnam o nosso planeta são espíritos imperfeitos. Agora, tem os imperfeitos levianos, os imperfeitos maus. Eles podem muito bem, o que mais a literatura conta, não tem aqueles, tem um nome de dados, jogam pedra na cabeça das pessoas, que manipulam ectoplasma, com tanta fogo aqui, entendeu? Eles podem fazer isso, tomar a forma que eles quiserem. Agora, vai depender também, aí nunca esquecer disso, daquele que ele quer assustar. Entendeu? Porque se o outro que ele vai assustar é alguém do nível dele, e que muitas vezes atrai esses espíritos pelo seu pensamento, pela sua leviandade, vai ser festa. Festa. Rose, a pessoa que tem poder de visão,
ser médium, Uhum. ele diz, eu vi fulano de tal, o meu amigo que faleceu, ele não viu a alma, ele viu o Viu o perispírito. perispírito. O espírito não O pode. espírito não pode. Então, Carmen, o espírito do plano espiritual, dependendo da sua moral, e a obra de André Luiz, Dona Ivone Pereira, é farta nisso, pinta e borda. Pinta e borda. Agora, onde é que eles vão agir? Com aqueles que têm uma sintonia com eles. Se eles se apresentarem para o espírito, vamos imaginar assim, para o Divaldo Pereira Franco, ele vai identificar o que é, dizer, meu irmão, por que isso? Aí, o cara até duvida, o outro vai embora. Eles sabem para quem eles vão aparecer. Isso aí é tranquilo, entendeu? É tranquilo, eles vão fazer. Agora, dependendo da situação, a espiritualidade vai ali, não vai permitir. Agora, se aquele que está sendo vítima viver na bagunça, não. Porque é você que procurou aquele meio. Entendeu? É igual aqui. A pessoa quer viver no meio de baixo nível. A espiritualidade avisa, não vai, não vai, não vai. Se insiste, os espíritos não vão não. Agora, você vai para lá, vai se deparar com um monte de, entre aspas, monstros. E você é vítima deles. É o que a gente vê aqui acontecer, não é? Lá também. Então, eles podem, aí, ó, a depender da evolução em que se encontra. Eles vão agir. O Livro dos Espíritos já trouxe isso várias vezes, o Livro dos Médiuns. Eles vão agir sobre o plano físico. É a famosa questão, né? Se eu não me engano, 459, se eu não estiver enganado aqui, do Livro dos... Deixa eu ver se é essa mesma. Do Livro dos Espíritos. Influi os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Muito mais que nós estamos. Influem tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E influenciar, se ele influencia nosso pensamento, por que ele não pode aparecer dessa forma aberrante? 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram achar o mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, chamam afinidade e sintonia, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Bom, é isso aí, eles podem agir sim, Carmen, sobre o nosso mundo, tomando o aspecto que eles quiserem, sabendo manipular os fluidos, eles podem. E lembrando que o intelecto independe da moral. Agora, tem aquele que nem sabe que morreu. Depois que ele souber, eu quero fazer isso, também a obra de André Luiz diz, eles vão buscar os técnicos, às vezes, né? Vão contratar alguém para fazer para eles. Né? Então, ele diz aqui, continuando aí. Muitas vezes também, né, Rose? Eles não têm nem noção do aspecto, porque é aquilo que eles acham, eles creem que eles são. Sim, sim, isso. Conseguiu aquela forma perispiritual, se cristalizou ali, bem descristalizada, e ele acha que tem aquela forma. Até nem lembra que foi homem que tem homem, que, entendeu? Ele cristalizou a mente. Lembra disso da semana passada? No fato e no tempo. Deu para entender, Carmen? Aí ele diz aqui, os seres vivos, desde o simples protozoário ao homem, são o efeito de seus próprios campos perispirituais. Os mais avançados na evolução são os que já possuem qualidades mais específicas, adquiridas das múltiplas vivências, onde o perispírito, como campo de energias mais amadurecidas, apresenta-se como modelo organizador, mais rico de qualidades. São os seres mais avançados, tá? Assim, no perispírito estaria uma espécie de
prévio modelo, impondo as suas potencialidades da matéria, que também sustenta pelo fornecimento das experiências que é esse processo. Então, é como se eles se retroalimentassem, entendeu? Então, no perispírito está uma espécie de prévio modelo, impondo suas potencialidades da matéria, e essa matéria também o sustenta pelo fornecimento das experiências que aí se processam. Tanto é que, quando a matéria não consegue mais se sustentar, o que acontece? A criatura morre. Falência dos órgãos. O perispírito quer ficar. Mas se a matéria não consegue mais se sustentar, não, mesmo o espírito querendo ficar no corpo, ele não consegue. Porque os dois têm que estar ali, ó. O perispírito tá, impõe suas potencialidades à matéria, e a matéria sustenta esse perispírito com o fornecimento das experiências que se processam nesse campo físico. Quando esse corpo físico não se sustenta mais, o espírito quer ficar. O cara não quer morrer. A mesma coisa, quando ele utiliza bem seu corpo físico, o seu perispírito vai avançando, vai melhorando. Isso, vai ser À medida que vai tendo experiências negativas, ele vai também... Exatamente. E o corpo físico vai sentir. Vai sentir se o perispírito vai se levanta e vai sentir se o perispírito vai... Entendeu? Então, é isso aí. Quando a matéria não consegue se sustentar, não adianta o espírito querer. Eu quero ficar. Não consegue. É por isso que ele se retroalimenta, né? Porque o que você faz no corpo reflete nos perispíritos. E o que o espírito faz, reflete, ele se... Aí continua aqui o doutor Jorge André. As células, tecidos e órgãos, que de alguma forma podem apresentar-se independentes, com divergentes finalidades, buscam em seus respectivos labores alcançar uma posição devida. Então, tá lá, célula, tecidos, órgãos, vão, né, às vezes se apresentam independentes, alguns com finalidades diferentes, o fígado tem uma finalidade, o coração tem outra, e vão buscando, tá, a sua posição devida. A função de um organismo, aí olha só o que ele diz aqui, os órgãos, os tecidos, as células podem ter posições divergentes. Mas olha o que ele vai dizer aqui. A função de um organismo pertence ao conjunto. Apesar dos órgãos terem posições diferentes, cada uma função, mas o conjunto em si, né, a função do conjunto, né, ou melhor, a função do organismo pertence ao conjunto. Como se fossem várias engrenagens, né? Cada um com a sua função, com o seu lado de girar e tudo, mas que fazem do organismo todo. Exatamente. Então, a função de um organismo pertence ao conjunto, e não às unidades que o compõem. Porque pode ser até que, de repente, um elemento desse organismo falhe, mas o organismo se sustenta. Entendeu? Ele se sustenta. Ele vai falir se todo o conjunto cair. Mas, às vezes, cai um, cai outro. Aí você ainda consegue um transplante, troca aqui, troca ali. Entendeu? Então, ele diz aqui, a função de um organismo pertence ao conjunto, e não às unidades. A função do organismo não está presa às unidades, e sim ao conjunto, e não às unidades que o compõem. As unidades celulares, em constantes transmutações, possuem tarefas específicas que se complementam, a fim de atingirem uma meta. Tudo às expensas de um campo modelador, o perispírito, a serviço do espírito, onde pequena parte da... isso aqui também é interessante, hein? Onde pequena parte das suas qualidades são refletidas numa determinada jornada reencarnatória. Então, ele está dizendo que, em uma reencarnação, somente uma pequena parte das qualidades do espírito são refletidas ali. Para você ver o que é o espírito.
Então, pequena parte das qualidades do espírito são refletidas numa determinada jornada reencarnatória. Por isso também que você não pode evoluir em todos os aspectos de uma vez só, não dá. Não. Né? Tem que ser aos poucos. Porque somente uma pequena parte das qualidades do espírito são refletidas numa determinada jornada reencarnatória. Aí continua o doutor Jorge Andréa. Cláudio Bernardi, em sua época, também um estudioso, já tinha percebido essas forças diretivas quando afirmou: o que se diz essencialmente com o domínio da vida, e não pertence à química, nem à física, nem ao que mais possamos imaginar, é a ideia diretriz dessa atuação vital. Em todo germe vivo há uma ideia dirigente, a manifestar-se e a desenvolver-se na sua organização. Depois do curso de toda a sua vida, o ser permanece sob a influência dessa força criadora, até que morre, quando ela não mais se pode efetivar. É sempre o mesmo princípio de conservação do ser que lhe reconstitui as partes vivas desorganizadas pelo exercício, por acidentes ou enfermidades. Então, esse organismo ele tem, né, um princípio de conservação do ser, que vai, com o tempo, algumas células se perderam, um órgão afetou aqui. A ideia dele, essa força diretriz é o quê? Conservação da vida. Ela vai tentando recompor. Ela, por exemplo, o fígado. Como é o transplante do fígado? A pessoa corta um pedaço do fígado, passa para o outro. E aonde cortou vai se regenerar. Entendeu? Então, as nossas células, a gente perde um monte de células, outras vão surgir. Então, a ideia diretriz é a da conservação do ser, que lhe reconstitui as partes vivas que foram desorganizadas pelo exercício, quer dizer, pelo tempo, por um acidente, por uma enfermidade, tá? Vai sempre tentando recompor, até que chega um ponto que aí não dá mais. O Gabriel Delany, no livro Evolução Anímica, fala sobre isso. Aí ele vai dizer aqui, também, o doutor Jorge Andréa, o perispírito é o orientador da organização física, cujas células e tecidos estão em constante renovação. As substâncias menores, grupos moleculares de substituição nas células perenes, que são as células nervosas, como também as células de renovação da organização física, ocuparão suas exatas posições em obediência funcional pela ação orientadora e sempre presente do perispírito. Ele é que vai dirigir as células, os grupos moleculares, os tecidos. Então, esses tecidos, essa matéria vai receber ação orientadora do perispírito. E o perispírito está recebendo do espírito. Rose. Oi, fale, minha amiga. Então, quando ele está falando assim no outro parágrafo, é sempre o mesmo princípio de conservação do ser. Enfim, isso a gente está falando do perispírito. Num acidente, numa doença, as células do perispírito também serão danificadas. Por exemplo, o cara perdeu o braço, mas o perispírito ele vai constituir, vai reconstruir aquele braço. Sim. O perispírito, né? É sempre o mesmo princípio de conservação do ser, que lhe reconstitui as partes vivas. Então é corpo físico. Vivas, desorganizar pelo. Por exemplo, você sofreu uma amputação. Sim. O braço saiu um pedaço. Agora, onde houve o corte, precisa ser reconstituído. Não vai com o tempo ali, onde o braço foi amputado, aquilo não vai fechar, não vai cicatrizar, porque se não cicatrizar, o sujeito morre. Surgem novas células. Não vai formar um mau tamanho, mas ali onde foi amputado, vai ter uma reconstituição celular.
para você cicatrizar onde houve o corte. Entendeu? Entendi. Uma coisa, como se você corta o braço, aí o médico dá os pontos. Mas se não houver uma cicatrização, não adianta dar os pontos. Vai o quê? Vai entrar em decomposição. Então, por quê? Porque tem vida, vai entrar. Pega um cadáver, amputa o braço dele, acabou de morrer, e dá ponto para ver o que acontece. Se decompor da mesma forma, porque não tem perispírito. Mas se é uma pessoa e sofre um corte, uma amputação, com tratamento adequado, daí um mês está cicatrizado Rose, e está fechado. Entendeu o que ele está falando? mesmo quando a pessoa amputa um braço, com o motivo do acidente, ele não tem mais o braço. Mas, às vezes, ele sente uma coceirinha ali. Porque o perispírito não é amputado. O que é amputado é o corpo físico. Aí ele diz aqui, ó, esse princípio de conservação do ser que constitui as partes vivas. Essa ideia diretriz, essa energia que tem no corpo, por ordem do perispírito, vai fazer o trabalho de cicatrização daquilo ali. Senão a gente morria de tétano direto. E vai ali, ó, fazer, organizar aquilo ali. Às vezes, a pessoa, pela velhice, vai gastando por acidentes ou enfermidades. Então, recompõe de maneira que o sujeito continua a vida dele. Quantos amputados continuam a vida dele tranquila? Porque há uma reconstituição do tecido ali, mesmo ele tendo perdido o braço. De cada função, de cada célula. Exatamente, né? Porque a célula do fígado se recompõe, mas a da pele não, né? Vai. Aí, seguindo aqui, o doutor Jorge André vai dizer o seguinte: o perispírito, por intermédio de suas linhas de força, estará como que implantado na matéria. Porque você está encarnado. Está aqui, ó, espírito, entendeu? Está fazendo isso aqui. Ele será como implantado na matéria, pois, em última análise, a matéria traduz a condensação das energias perispirituais. É o conjunto ali. Corpo físico, perispírito, espírito. Está todo mundo, estão se interpenetrando. O perispírito, apesar de coligado à matéria, sofre afrouxamentos nessas ligações, em estados especiais, transes e mesmo durante o desdobramento do Sol. Não falamos sobre isso? O afrouxamento dessa imantação com as células físicas possibilitaria as conhecidas projeções, desdobramento ou bilocação, que é o nome também conhecido, saída astral, dependendo de onde seja, tá? Traduzindo específicas percepções. Carrega o perispírito em sua estrutura um componente de centros de força. Eles estão ao longo das camadas perispirituais, bem específicos, conhecidos como centros vitais e descritos pelos antigos, através da teosofia, como chakras. Segundo informações espirituais, existem 7 centros principais. Tem centenas deles, tá? Mas salientando-se o centro coronário, correspondente ao ato da cabeça, como orientador dos demais, numa verdadeira cadeia de funcionalidade, influenciando as zonas físicas que lhes correspondem. Sistema nervoso, cérebro, essas troças aí, né? Assim, segue-se o centro cerebral, também chamado de frontal, ao lado do coronário. O centro laríngeo, na altura do pescoço, o centro cardíaco, correspondente à região do coração, o centro esplênico, da altura do baço, o centro gástrico, também chamado de solar, na região estomacal, e o centro genésico, em correspondência aos órgãos sexuais, e lembra em relação com as energias criadoras? Esses centros, pelas suas características de impulsão, organização e direção de trabalho, podem exteriorizar-se, contrair-se e expandir-se a fim de absorverem
ou emitirem energias com variada finalidade. Então, os centros de força podem se retrair, podem se expandir, tá? Porque eles têm várias finalidades. Aí ele diz aqui, ó, a função precípua, a sua função precípua, né, seria de canalizar as energias do espírito após a adaptação vibratória. Não é vir a energia do espírito direto, não. Senão, calcina o povo. Após a adaptação vibratória nos campos materiais. Então, a função principal dos centros de força, tá, é canalizar as energias do espírito depois de uma adaptação vibratória nos campos materiais. Os campos da matéria que melhor se identificam com os centros de força são os plexos nervosos do sistema neurovegetativo. O que é o sistema neurovegetativo? É parte do sistema nervoso responsável pelo controle das principais funções da vida vegetativa involuntária, como circulação sanguínea, digestão, respiração. É nessa área, tá? E eles vão melhor se identificar. Na parte que a gente não comanda, eu não digo assim, sangue, pare de circular. Não rola, não rola, não é verdade? Não rola. Então, eles aqui. Aí ele diz aqui, por onde as sugestões espirituais seriam feitas sem interferência da vontade. Porque eles vão se ligar ao sistema neurovegetativo e eu não tenho como interferir. Então, sem interferência da vontade consciente do sistema nervoso cérebro-espinhal. Então, esses plexos vão estar ligados ao sistema nervoso neurovegetativo, que eu, com a minha vontade, não posso interferir. Entendeu? Aí ele continua. No perispírito existirão os registros de todas as experiências, atividades, sensações e emoções que se realizam no corpo físico. Todos esses registros são transladados para a zona espiritual após as devidas e necessárias adaptações. Isso porque o perispírito não é o detentor definitivo das experiências, não é o arquivo da memória. Então, se eu estou no corpo físico, estou encarnada, tudo que eu estou vivenciando aqui vai ficar registrado nele. Mas no momento que você desencarna, passa dele para o espírito. Entendeu? Porque ele não é o detentor definitivo das experiências. Ele não é o arquivo da memória. Mas quando eu estou encarnado, está tudo aqui, ó. Então, olha aqui, no perispírito existirão os registros de todas as experiências, atividades, sensações e emoções que se realizam no corpo físico. Eu estou encarnada. O meu perispírito, eu lembro que nós falamos que o corpo interage com o perispírito interage com o corpo? Então fica tudo ali registrado no perispírito. Todos esses registros são transladados, são transferidos para a zona espiritual após as devidas e necessárias adaptações. Então, está tudo no perispírito. Aí começa a fazer uma análise, né? O que isso daqui vai afetar o espírito? Não, porque eu tive uma dor de barriga. Tá, fica aí. Ontem eu desejei muito mal ao meu amigo. Só pedir para estar vai, entendeu? Uma atração espiritual. Ontem
Eu estava tão cansada. Ontem eu saí para uma festa, tomei as cervejinhas, vim para casa, dormi. Isso vai para o meu hospital? Não. Não teve nenhuma consequência, brava assim. Ontem eu xinguei o colega ali. Fica aí, fica aí. Agora, ontem eu planejei uma vingança contra mim. Só me prazer espiritual. Entendeu? Não é tudo que vai. Ele disse aqui, ó, tudo que ele falou. Após as devidas e necessárias adaptações. Isto porque o perispírito não é, tanto que eu destaquei, esse não é o detentor definitivo das experiências, não é o arquivo da memória, mas um campo intermediário, embora com estruturas específicas que o qualificam em estágio funcional mais avançado, que é a bioquímica de nosso corpo físico. Então, ele está num estágio mais avançado que a bioquímica do nosso corpo. Aí ele vai depois dizer assim, nessa conjuntura, quando... Aí vem o detalhezinho, gente, olha só. Nessa conjuntura, quando do processo reencarnatório, o espírito com aspecto ovoide... O que é esse aspecto ovoide? Como é que ele se realiza? Porque existe em nós uma propriedade chamada propriedade da mutabilidade. O perispírito, no decorrer do processo evolutivo, é suscetível de modificar-se com relação à sua estrutura e forma. Quando o ser, vamos pensar no princípio inteligente, tá? Ele vem o quê? Evoluindo, não vem? O seu perispírito não vai mudar? Vai mudar, não vai mudar, não vai mudar, não vai mudar. Essa é a propriedade da mutabilidade. O perispírito, no decorrer do processo evolutivo, é suscetível de modificar-se com relação à sua estrutura e forma. Nós temos também o reducionismo, a miniaturização. Lembra da reencarnação do Sigismundo? Né? Que ele se reduz, e é colocado no ventre da mãe. Né? E também nós vamos encontrar isso na Gênesis, capítulo 14. Se eu quiser verificar isso, vê lá. Olha só, então, o perispírito do decorrer do processo evolutivo é suscetível de modificar-se com relação à sua estrutura e forma. Tá? Por ter cedido, olha só por que ele pode modificar-se, por ter cedido a maioria do seu perispírito anterior às forças da natureza. Numa encarnação anterior, o perispírito dele tinha uma forma. Aí ele vai ter que reencarnar de novo. Dependendo do lugar que ele vai reencarnar, ele vai ter que o quê? Ceder, tá? Forças, ceder, tá? Partes do seu perispírito à natureza. Imagina um espírito como, vamos imaginar aqui, porque essa Maria de Nazaré teve que reencarnar aqui agora. Grande parte das estruturas do perispírito dela vai ter que ser cedida às forças da natureza, porque ela vai ter que formar no perispírito os elementos da Terra. Mas a Maria de Nazaré da Terra, que é da lei, que aqui se encarna assim. Então, está lá nos espíritos. Para formar um novo espírito, você tem que buscar os elementos daquele planeta. Ela vai escolher o melhor, sim, mas é da Terrinha. É da Terrinha. E aqueles elementos maravilhosos do planeta XYZ que ela for, serão cedidos às forças da natureza. Entendeu? É o que ele está dizendo aqui. Aqui, ó. Por ter cedido a maioria do seu perispírito anterior às forças da natureza. Fica envolvido por tênue camada do restante perispiritual e sustentado por capa vibratória bem definida, o corpo mental. Então, o que vai sobrar aqui? É uma parte desse perispírito que o resto foi borrado, né? As forças da natureza, uma forma verde, protegido por uma capa bem definida, o corpo mental. Aí olha o que ele vai dizer.
Só na zona que o separa da região espiritual. O corpo mental vai separar esse perispírito da zona espiritual. Aí, olha só, à medida que se vai se desenvolvendo, né? À medida que acontece o desenvolvimento, faltou a palavra aí, à medida que acontece o desenvolvimento embrionário, se vai observando o novo perispírito, se vai observando. O novo perispírito também se vai ampliando. Ou melhor, a zona física se vai avolumando pelo impulso do novo perispírito. Ou o corpo da criança crescendo. Em crescimento com características inspiradas pelos vórtices energéticos da zona espiritual. O corpo, como personalidade, será novo, como também o perispírito, que, por sua vez, foi impulsionado pelo corpo mental. Então, vai ter um novo corpo, uma nova personalidade e um novo perispírito. Entendeu? E ele diz aqui, quando o perispírito se apresenta sem o corpo físico, portanto, desencarnado, o perispírito, com seu campo eletromagnético, continua mostrando-se no formato do corpo físico impulsionado, porém, com modificações funcionais ligadas, principalmente ao campo dos aparelhos digestivos genéticos. Porque é isso aí, ó. Campo digestivo de genético está ligado à comida e ao sexo. Tem que modificar esse negócio aí. Você não come mais aquele jabacuzinho e você não tem mais relação sexual. E nem vai ter mais filho no plano espiritual. Entendeu? Então, vai ter mudança daí. Em graus de variabilidade dependentes da posição evolutiva do ser. Porque tem gente que ainda vai ficar querendo comer e fazer sexo. Aí, olha só o que ele vai dizer aqui. O campo do sexo, quando ativado e trabalhado na romagem reencarnatória, tem potenciais construtivos, olha as energias criadoras, possibilita condições de ampliação evolutiva, cujos reflexos se fazem sentir na fase desencarnatória que se segue. Quando a pessoa trabalha bem as questões energéticas do sexo, no plano espiritual a coisa fica mais fácil. O perispírito pode ser considerado como uma organização fluídica onde as estruturas físicas, corpo físico, se modelam em suas malhas por estarem submetidas sob sua direta influência em mecanismo de contratibilidade e expansibilidade. Os seus campos energéticos podem ser mais ou menos densos na dependência da posição evolutiva em que se encontra determinado espírito. Aí olha só o que ele vai dizer aqui. Nos espíritos mais atrasados, o perispírito é bastante denso, e, como tal, bem aderente aos campos materiais. Nos espíritos mais evoluídos, apresenta-se tênue e rarefeito, com possibilidade de mais fácil desligamento do corpo material que influencia. Esta última qualidade pode proporcionar ao encarnado maiores expressões de inteligência e mesmo apresentar de modo mais ostensivo a fenomenologia paranormal, a mediunidade. Dessa forma, conclui-se que o perispírito possui organizações análogas, parecidas, semelhantes ao corpo físico, porém muito mais expressivas e avançadas. Gente, deu para perceber como a coisa é fantástica? E semana que vem vai ter mais um, hein? Muito bem feito, muito bem feito. Eu fiquei com um pouco de dúvida no campo mental, depois eu tenho que voltar para ler de novo. O campo mental ficou assim um pouco confuso para mim. Porque o campo consegue, esse espírito de se reencarnar, ele vai abandonar as camadas. Então, o campo mental é esse registro das outras. E o que deu para fazer onde você vai, o que deu para constituir onde você vai reencarnar. Exatamente. Então, ele precisa você reencarnar. E o que vai precisar é você estruturar o seu perispírito e aí vir o corpo físico.
Então, Esse Jesus. gestão mental é o resultado das experiências. Sim. Vamos dizer assim, que o espírito pegou. E o vai cair. Por quê? Porque não pode ter espírito. Não tem que voltar no corpo físico. Vai ficar ali. Vai ficar ali. Tem corpo físico que reencarna com sequelas que ficou Que vão, exatamente. Aí vai ficar ali o que é necessário para você recomeçar. Agora, certos registros vão calar o espírito. Sim. E tá aí, entendeu? É como um chip, né? Que você passa de um celular para o outro. Por quê? Porque você precisa formar um corpo físico novo. Então, você tem que ter todos os registros aí. O corpo mental vai vir. Vai vir esse campo, essa forma forte, protegida por uma camada que a gente chama de corpo mental, e vai começar a se desenvolver. E vai começar a fazer essa caminhada aí. É assim que ele entra no útero. Para poder ali começar a células, trabalhando assim, que ele traz ali. O motorizador, quando ele aqui, célula, age assim, vamos falar já. Então, o corpo mental é o start, né? É o start, mais ou menos, né? E assim, né? Esse material necessário para uma próxima reencarnação. Entendeu? É fantástico, né? É fantástico. Esse texto tem, eu vou deixar, vou botar lá no blog, o blog está meio atrasadinho. Vou publicar hoje esse vídeo e vou botar esse texto no blog. Leiam, releiam, porque semana que vem a gente vai continuar falando pelo Espírito. Para poder compreender bem essa questão 285 e 285A. Esse é o objeto do ler. o espírito tipo mata-morão. Algumas coisas Não interessa que vai para. até coisas que nem mais. Nem mesmo na Terra, assim, Fica. que eu não tenho necessidade, Necessidade. certas bobagens. Não tem necessidade de registrar. Gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, tá? Agradecendo a Deus, a Jesus, pelas bênçãos recebidas. E por esse doutor Jorge André, que já se encontra no plano espiritual, mas que deixou para a gente um legado extraordinário. Excelente. Muito bom. Obrigado, Senhor, e ser conosco hoje, agora e sempre. Eu